coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz de São José Operário, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham através das mídias sociais, operadas com tanta caridade por nossa Pascom paroquial. Hoje celebramos São Pedro e São Paulo, duas colunas da Igreja. Pedro, o pescador, que foi por Cristo transformado em pedra, sobre a qual a Igreja se edifica. Paulo, o perseguidor de outrora, que foi por Cristo seduzido ao ponto de perseguidor passar a ser apóstolo. A palavra apóstolo é exatamente o contrário da palavra perseguidor. Se o perseguidor pretende abafar o Evangelho, o apóstolo, ele, com sua vida, com seu testemunho, com sua palavra, ele anuncia o Evangelho. Hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, nós somos convidados, em primeiro lugar, a olhar para a Igreja, nossa mãe, com muita alegria. Aliás, com certo orgulho, com orgulho santo, porque a nossa Igreja não é a aventura de um ser humano que comprou meia dúzia de cadeiras de plásticos, abriu uma garagem e começou a pregar o Evangelho, por melhor intenção que tenha, por mais boa vontade que tenha, por até mesmo mais santidade pessoal que tenha. A nossa Igreja foi fundada por Jesus Cristo. A nenhum outro ser humano jamais Deus disse:
tu és pedra, e sobre ti irei fundar a minha igreja. A nenhum outro ser humano sobre a terra, Cristo disse, eu te darei as chaves do reino dos céus. A nenhum outro ser humano, Cristo delegou o seu poder, avalizando tudo que Pedro fizer na terra. Se ligares na terra, será ligado no céu. Se desligares na terra, igualmente será desligado no céu. A nossa igreja possui São Pedro como seu primeiro Papa. E após São Pedro, o Espírito Santo suscitou outros que tomaram o lugar de Pedro, que ficaram no lugar de Pedro com a mesma função de ser pedra, de possuir as chaves do reino dos céus, de ligar e de desligar. Por isso, hoje, de algum modo, nós celebramos o nascimento da igreja, nós celebramos este momento inaugural, onde Cristo, realizando a sua vontade de salvar todas as pessoas, deixa a Igreja Católica como instrumento universal de salvação. Pois Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade nós somente poderemos conhecer através da Igreja Católica, porque somente na Igreja Católica nós possuímos todos os meios de salvação. Pensemos que somente na Igreja Católica nós temos os 7 sacramentos. Somente na Igreja Católica nós temos a Bíblia completa. Somente na Igreja Católica nós temos o auxílio dos santos. Somente na Igreja Católica nós temos uma estrutura hierárquica, bispos, padres e diáconos. Somente na Igreja Católica nós temos uma tradição de 2000 anos que nos ajuda a viver concretamente a nossa fé. Somente na Igreja Católica nós temos Nossa Senhora, que nos indica sempre o seu Filho. Nossa Senhora continua repetindo o que disse no Evangelho: fazei tudo o que Ele vos disser. E isso é motivo de orgulho, mas isso também é motivo de gratidão, porque sem merecermos, nós fomos chamados para fazer parte da igreja. Sem merecermos, um dia, a água do batismo nos gerou como filhos e filhas de Deus e membros da igreja. Antigamente tinha uma oração que todos sabiam de cor: obrigado, Senhor, porque me fizeste cristão e me chamaste à Igreja Católica. Nós deveríamos repetir sempre, porque a igreja é o caminho que nos leva para o céu. Motivo de orgulho, motivo de gratidão, mas motivo também de grande responsabilidade, porque cada um de nós continua edificando a Igreja de Cristo. Cada um de nós é o rosto da Igreja Católica. Cada um de nós tem a obrigação, o dever, mas também a graça de passar para a geração futura a beleza de pertencer à Igreja Católica. Como eu gostaria que nossa comunidade paroquial fosse muito acolhedora para com as crianças, porque as crianças, elas são o rosto da Igreja Católica de amanhã, porque os nossos jovens são o rosto desta igreja que passa de geração em geração e chegará até a consumação dos séculos. Pois acabamos de ouvir no Evangelho: e o poder do inferno nunca poderá vencer a Igreja Católica. E por que o poder do inferno nunca poderá vencer a Igreja Católica? Porque a Igreja Católica foi fundada por Cristo, e o que Cristo faz permanece para sempre. Sua palavra não muda. Céus e terras passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Ou como lemos na carta aos Hebreus,
Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Pois participar da igreja significa participar desta companhia de pessoas que, guiados por Cristo, se direcionam para o céu, para a posse da vida plena e verdadeira. Mas, para concluir, além de meditarmos sobre a igreja, eu gostaria de rapidamente falar sobre estes dois apóstolos, buscando neles duas características que nós precisamos colocar em prática na nossa vida espiritual. A primeira característica é a característica da confiança de São Paulo. Acabamos de ouvir na segunda leitura o testamento de São Paulo. São Paulo preso em Roma, São Paulo sabendo que os seus dias estavam contados, São Paulo aguardando que a pena capital lhe fosse imposta e, portanto, fosse decapitado. São Paulo diz no seu testamento, na sua despedida: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas o Senhor me deu forças, mas o Senhor esteve ao meu lado e fez com que a mensagem do Evangelho fosse anunciada integralmente por mim. São Paulo, nas maiores dificuldades, não perdeu sua confiança. São Paulo, sabendo que dentro de alguns momentos sua cabeça iria rolar por terra, como de fato aconteceu. São Paulo, sabendo que toda a sua vida agora se reduzia a um punhado de minutos. São Paulo não se desesperou. São Paulo confiou. Ele mesmo havia escrito: sei em quem coloquei a minha esperança. E nós, tantas vezes, nos desesperamos por tão pouco. E nós, tantas vezes, perdemos a confiança em Deus, porque Ele não faz as coisas do jeito A ou B como nós havíamos planejado. E nós, por tão pouco, perdemos a confiança que a fé gera em nós. Celebrar São Paulo significa para nós renovarmos a nossa confiança, porque, como ele mesmo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas as coisas acontecem para o bem dos que amam a Deus. Quem confia no Senhor pode permanecer de pé em meio às procelas e tempestades da vida, porque sabe que o Senhor jamais irá abandoná-lo, porque sabe que mesmo na dor e na dificuldade, Deus lhe será sustento e ânimo. E além do mais, fará com que estas coisas sirvam para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Se nós precisamos olhar para São Paulo e pedir que ele nos ajude a viver a virtude da confiança, nós precisamos olhar para São Pedro e pedir a ele a virtude da perseverança. Por que hoje nós não estamos celebrando Judas? Também Judas traiu Jesus, também Pedro traiu Jesus. Se Judas negou a Cristo e o vendeu aos sumos sacerdotes, também Pedro negou sua fé em Cristo diante da funcionária que cuidava da porta do palácio de Herodes, do palácio dos sumos sacerdotes. Se Judas fechou os seus olhos para Cristo, também Pedro deu as costas para Cristo. Mas nós hoje estamos celebrando São Pedro e não Judas, porque Judas não foi capaz de perseverar mesmo nas quedas, enquanto São Pedro foi. Enquanto São Pedro, mesmo negando a Cristo,
foi capaz de permanecer à espera do perdão do Senhor. Se Pedro negou Cristo 3 vezes, Pedro, no Evangelho de São João, capítulo 21, foi capaz de manifestar e renovar o seu amor também por 3 vezes a Jesus Cristo. Jesus lhe perguntou: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. É somente o amor capaz de apagar as nossas infidelidades. É somente o amor capaz de destruir as vezes que nós negamos o Senhor e, voltando para Ele, pela perseverança da fé, nós podemos nos levantar, nos erguer e continuar até que Cristo complete a sua obra em nós. Se estamos hoje celebrando São Pedro como o maior santo, um dos maiores santos da Igreja Católica, é porque ele não ficou prostrado em suas quedas. É porque ele não parou na negação que fizera de Cristo, mas soube erguer-se e imitar a Cristo, assumindo a cruz. Que São Pedro e São Paulo nos ajudem a amar a Igreja, nossa mãe, mas que São Pedro e São Paulo nos ensinem a virtude da confiança em Deus em qualquer momento, sob qualquer perspectiva. E São Paulo nos ensine a virtude da perseverança, para que também nós consigamos, no último dia da nossa vida, repetir como São Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira, agora está reservada para mim a coroa da justiça, porque guardei a fé, a coroa da justiça que o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que souberem perseverar até o final. Professemos nossa fé no Deus